tá na hora da gente brincar. E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Bom, o meu vídeo de hoje, ele vai especialmente para a galerinha que é a maior inscrita do meu canal, que são justamente as crianças, né? O meu maior número de inscritos, eles são crianças. E eu não poderia deixar de falar sobre o Dia das Crianças. Eu sei que com a correria do dia eu tô gravando o vídeo um pouquinho mais tarde hoje, mas a data não vai passar em branco. E eu preparei algumas informações para vocês sobre a origem dessa data e algumas coisas interessantes sobre ela, tá bom? Então vamos lá? Bom, pessoal, é o seguinte, né? Dia 12 de outubro é o Dia das Crianças aqui no Brasil. Certo, beleza, isso todo mundo sabe. No entanto, essa data ela é celebrada em diferentes dias, né, com relação a cada país. Então, cada país celebra o Dia das Crianças em um dia diferente. No entanto, existe o Dia Mundial das Crianças e existe o Dia Internacional das Crianças. Isso que são datas, né, já de cunho, de âmbito muito maior. Por exemplo, o Dia Internacional das Crianças é celebrado em novembro, né? Foi uma data instituída pela ONU e por aí vai. Então, em novembro a gente tem, né, uma data em que o mundo todo vai direcionar os olhos para essas galerinhas menorzinhas por aí, né? Enfim, gente, mas vamos falar, né, sobre a origem dessa data e por aí vai, como foi que ela surgiu aqui no Brasil, tá bom? Então, no ano de 1923, no Rio de Janeiro, aconteceu o 3º Congresso Sul-Americano da Criança. E aí, um ano depois, né, por volta já do dia 5 de novembro de 1924, através de um projeto de lei do deputado federal, ele instituiu, né, ele criou um decreto de número 4.867, e nesse decreto ele instituiu o Dia da Criança como dia 12 de outubro. No entanto, essa data emplacou lá pelo Rio de Janeiro, mas não foi assim muito bem difundida assim para o resto do Brasil. Somente por volta de 1955, anos depois, através de uma campanha publicitária ou marqueteira, digamos assim, de uma empresa famosa de brinquedos, inclusive a empresa Estrela, né? Ela fez uma campanha de marketing bem legal, que era para vender brinquedos, né? E essa campanha foi chamada de Semana da Criança. Então, como o marketing deu tão certo, espalhou essa história de Semana da Criança e vendeu brinquedo e foi difundido. E através dessa campanha, né, a data 12 de outubro, ela foi assim ganhando realmente espaço no Brasil e ficou, né, oficializada como o Dia das Crianças no Brasil. Então surgiu daí, gente, surgiu a partir, né, desse congresso que aconteceu no Rio de Janeiro, ainda em 1923. Um ano depois, um deputado federal lá do Rio resolveu criar o Dia da Criança através de um decreto de lei, mas somente em 1955, muitos anos depois, foi que essa data foi realmente, né, aceita e se oficializou. Aceita que eu falo assim, por meio, né, dos outros estados do país, e se oficializou como o Dia das Crianças. E desde então, né, gente, a gente comemora o Dia dos Nossos Pequenos, mas essa data também ela tem como objetivo, gente, conscientizar todos nós do valor da criança, dos direitos das crianças, dos deveres da criança. Principalmente, gente, ressaltar algumas coisas que estão sendo esquecidas. Por exemplo, hoje em dia se fala muito na adultização das crianças. O que significa isso? É a criança querer ser adulto, a criança se tornar adulta antes do tempo. É o pular fases. Que criança deve ser criança. Então, criança não é adulto, criança não deve se vestir como adulto, criança deve ser criança, deve se vestir como criança, deve ter a pureza da criança, deve ter a inocência da criança. Então, a gente ressalta, né, que criança tem que ser criança. Uma outra coisa que a gente costuma muito falar também, a gente vê muito nas campanhas também por aí, das redes sociais, criança não namora.
Então não tem isso de namoradinho, não tem isso de namoradinha, não tem isso, olha fulano seu namoradinho, olha fulano seu namoradinha, beijinho. Não, não existe isso. Criança não namora, criança é criança. Criança tem que brincar, criança tem que estudar, criança tem que se divertir, criança tem que ser criança. Não pule fase, gente, não pule fase. Cada fase da nossa vida, desde bebê, fase da criança, fase pré-adolescente, fase adolescente, fase jovem, fase adulta, fase da velhice, do idoso. Então, cada uma dessas fases, ela requer um processo de maturidade. E se a gente pula uma fase dessa, a gente deixou de amadurecer em algum ponto na nossa vida. E mais na frente a gente vai ser cobrado. Então, não pulem fases, sejam crianças, ajam como crianças, se divirtam como crianças, sejam felizes como criança, né? Então, assim, eu particularmente, sou muito feliz com os meus inscritos aqui no canal, onde a maioria é criança. São muito fofos, amo os comentários deles, amo os incentivos deles. Como eles são lindos, gente. Como eles são esperançosos, como eles são sonhadores. E eu acho isso divinamente lindo, quando eles falam assim, ah, tia, a senhora vai ter 1000 inscritos, a senhora vai ter 10.000 inscritos. Eu acho lindo isso, porque eles têm isso, eles são sonhadores, eles são esperançosos, eles conseguem ver a luz no fundo do túnel. Então, não percam isso, sejam criança. Criança, seja criança, se vista como criança, estude, brinque, viva a fase da criança, né? Tem até aquela música, a Kel Smith. A Kel Smith, ela canta justamente isso, né? Quando a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Então é isso. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Mesmo. Às vezes quando a gente é criança a gente quer ser adulto, mas quando a gente é adulto a gente quer voltar a ser criança. Então vivam essa fase da criança, sejam felizes, brinquem, estudem, se divirtem, chorem, sejam crianças, não tenham vergonha de ser crianças, tá bom? Então era isso, um feliz dia das crianças para todos os meus pichuchucos aqui do meu canal e dos demais aí que assistem. Então feliz dia das crianças mesmo para todos vocês. Ah, pessoal, eu ia esquecendo, né? Meus alunos perguntaram, né? Os meus pequenos perguntaram como era Feliz Dia das Crianças em Libras, né? Então eu preparei aqui uma demonstração aqui pra eles, tá bom? Então é isso, pessoal. Feliz Dia das Crianças. Palmas! Beijo. Tchau, pessoal.